Fala pessoal, meu nome é Nicolau Eloy e esse é mais um vídeo da WP Money, onde iremos falar sobre as eleições americanas. Lembrando que é muito importante que você curta esse vídeo, compartilhe ele para quantos amigos você puder, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, para que assim a gente continue a te entregar o melhor conteúdo possível. As eleições americanas são sem dúvida um dos maiores eventos do mundo, principalmente pela economia mais pujante estar nesse país. Qualquer mudança de governança pode alterar acordos, prioridades e parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas antes de tentar entendê-la, precisamos nos ater ao fato que ela é muito diferente do que acontece no Brasil. Para começar, existem duas grandes diferenças. A primeira dela é que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, então além de conquistar aquele eleitor, o candidato tem que provar ao eleitor que o mesmo precisa ir votar. E além disso, as eleições americanas ocorrem numa terça-feira, num dia qualquer. A outra grande diferença é que nos Estados Unidos as eleições acontecem de forma indireta. Dessa maneira, existem dois grandes partidos, os democratas e republicanos. Apenas um candidato de cada partido pode se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Dessa forma, dentro de cada partido deve acontecer uma eleição para escolher o candidato do mesmo. Em 47 dos 50 estados acontece uma eleição por meio de um voto secreto, para que assim possamos decidir quem vai ser o candidato daquele partido. E nos outros 3 estados existem os caucus, uma espécie de assembleia para definir o candidato daquele estado. Mas apenas quem participa dessas eleições são os famosos delegados, uma palavra muito utilizada na política americana, mas que vamos voltar para falar mais sobre eles. Uma outra coisa muito interessante é que nos Estados Unidos tem mais ou menos 200 milhões de eleitores que podem decidir o presidente da República. Entretanto, também temos os votos delegados, que são de extrema importância, já que pode acontecer o seguinte fato: o candidato com mais votos popular pode não ganhar aquela eleição. O caso mais recente foi na eleição de 2016, onde Hillary Clinton teve mais de 2 milhões de votos a mais. Entretanto, 77 delegados a menos, e assim perdeu a eleição. Existem 538 delegados espalhados pelos Estados Unidos de maneira proporcional. Isso faz com que um estado como a Califórnia, que tem uma população de 38 milhões de habitantes, tenham cerca de 55 delegados, enquanto um estado como Nevada, que tem apenas 3 milhões de habitantes, tem apenas 4 delegados. Isso faz com que os candidatos deem mais atenção a estados específicos e estratégicos. Ainda tem a questão que existem estados onde o mesmo já tem um tradicional costume de votar em determinado partido. Isso vai com que a eleição americana seja ainda mais um jogo de xadrez, com muita estratégia envolvida por trás. É muito importante que os investidores brasileiros estejam atentos a essa eleição, já que, como já dissemos anteriormente, essa eleição pode alterar acordos comerciais, pode alterar parceiros comerciais com o Brasil. E além disso, a eleição pode afetar diretamente a Bolsa Americana, que de maneira subsequente afetaria a Bolsa Brasileira. Vale ressaltar que o impacto das eleições não é necessariamente direto. Aquela eleição pode ter um ganhador ou um vencedor e assim o mercado reage de maneira imediata, mas com reações de curto prazo, assim como acontece quando o presidente fala coisas boas ou negativas para o mercado. Dessa maneira, é muito mais importante que nos atentamos a como as decisões desse novo presidente podem afetar as empresas, já que o real valor dentro da bolsa está dentro da construção de valor dentro das empresas. Ou seja, se aquela empresa vai realmente crescer mais ou não, se aquela empresa vai realmente lucrar mais ou não. Assim, é muito mais importante que a gente esteja atento a essa eleição, pois é um fator muito importante. Entretanto, a gente não deve olhar apenas para ela, e sim nos atentar muito mais a como aquela empresa ganha dinheiro e se isso pode afetar alguma coisa dentro do seu modelo de negócio.